Qual foi o pecado de Belerofonte dentro da cultura grega? Interessante que, se vemos a história, em diversas culturas o pecado, né, do homem é querer se assemelhar aos deuses. Se vocês quiserem saber acerca do tema, espere o sinal após a vinheta. Aquele a que os deuses querem atormentar, primeiramente os deuses o deixam loucos. Essa frase ela é atribuída a Sófocles, que escreveu o famoso livro de Édipo e Édipo Rei, que conta uma história totalmente traumática. Mas o que eu quero falar é sobre a história de Beleforonte, né? Um dos heróis da cultura grega que desafiaram os deuses, e com isso ele foi banido da sua glória, do qual lhe foi conquistada, do qual lhe foi outorgada pelos deuses. Os deuses da cultura grega, eles permitem que os homens satisfaçam todas as suas vontades, menos que tentem buscar a sua singularidade aos próprios deuses. E com isso é que Beleforonte ele foi totalmente expurgado. Interessante que na história ele mata o seu irmão Belérios e ele vai para a Anatólia, né? Essa ilha do qual que o povo era atormentado por uma fera, que seria a Quimera. No livro de Homero, Ilíada conta a história de que Quimera era um monstro que tinha cabeça de leão, corpo de cordeiro e uma cauda de cobra, de serpente. Ele soltava fogo pelas suas ventas. E os deuses deram condições para que Beleforonte, né, lutasse contra a Quimera. Então os deuses lhe deram como presente o cavalo Pégaso, né, da qual que lhe deu o cavalo Pégaso e um arco dado pelo deus Ares. E ele, com esse poder imenso, ele ganhou da Quimera. O interessante é que quando ele ganhou do monstro, ele começou a alçar voos mais altos. Diz a Ilíada de Homero que o poder lhe subiu pela sua cabeça e ele buscou o seu lugar entre os deuses, entre o panteão dos deuses gregos. E isso irritou muito Zeus. E Zeus pegou puniu por isso. Zeus, se vendo afrontado que o ser humano quer acender uma glória semelhante a dele, ele pune Beleforonte por isso. Ele manda um inseto, esse inseto morde Pégaso, e Pégaso, né, dá um grito muito alto e empina além do mais da conta até que Beleforonte ele cai, né? E assim Pégaso ele sobe até a constelação da qual se tem o seu nome até hoje. E Beleforonte ele cai na ilha. E quando ele cai na ilha, o que acontece com ele? Ele cai cego, coxo, surdo, né? E praticamente mudo. Então isso lhe fez compreender a sua humanidade. E com isso ele começou a se afastar das outras pessoas, do qual é que essas pessoas tinham até uma certa admiração por ele. Mas ele começou a se isolar até morrer. E na sua característica melancólica, ele começou a procurar os lugares tristes, os lugares lúgubres, os lugares pertencentes ao deus Hades, né, que é o deus da cultura grega, que é o deus do submundo, não é o deus do inferno, conforme algumas traduções dizem, porque o Hades na cultura grega é um deus das cavernas, é um deus dos lugares lúgubres, né, um deus dos lugares totalmente inóspitos, totalmente melancólicos. E Beleforonte, indo para esse lugar, ele começa a ficar totalmente isolado, se afastando das pessoas. E com isso ele morre. Ele morre tanto que os deuses se afastaram dele e ele acaba se afastando das pessoas, né? Morrendo tipicamente como um desertor e como um desafiador dos deuses. Assim não só como na cultura grega, mas em várias outras culturas, os homens que tentaram se tornar deuses foram banidos.
Com isso também vemos, por exemplo, na tradição cristã que conta a história de Lúcifer, que ele tenta ser igual a Deus, né? Isso baseado no livro de Isaías capítulo 14, e ele é banido por isso. Então, nem dentro da cultura cristã, Deus não aguenta ser assemelhado em glória, e assim também como os deuses de outras culturas. Porque dentro da cultura grega, o homem ele tem o seu certo quinhão, ele tem a sua certa parte de glorificação. Visto que um homem, quando morre na guerra, na cultura grega, ele vai para o Campos Elíseos, que são lugares dos heróis. As pessoas que morrem sem ser guerreiros, pessoas medianas, eles vão para o universo que se chama Asfódelos, né? Que é o lugar das pessoas que vivem a sua vida totalmente mecânica e sem nenhum significado. E também tem a parte do Tártaro, onde é que vai as pessoas, aqueles que morrem e que são pessoas que são vis, que são más, né? E que desafiam tanto os deuses quanto os homens. Dentro da cultura grega, não sabemos dentro desse universo, né? Dentro da mitologia, onde é que Beleforonte se encontra. Mas ele, por exemplo, ele foi além daquilo que lhe foi outorgado pelos deuses, que foi o seu ato de desafio, o seu ato que significa desmesura, que é o pecado de híbris, ir além da medida. E a melancolia do homem, sempre na cultura grega, é não reconhecer o seu lugar e sempre ir além do mais daquilo que pode. Porque se o homem conhecesse, por exemplo, o seu limite, ele não sofreria tanto e com isso não se puniria tanto de acordo com o limite, não que ele tem que alcançar, mas sim o que ele cobra acerca de si mesmo para alcançá-lo. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, acesse o nosso canal do YouTube, dê um joinha, né, clica o botãozinho do OK e se inscrevam. E também acessem a nossa página do YouTube, do Facebook, na verdade, me perdoe, que é chamado Para Pensar é Necessário Repensar. Nesse nosso canal nós tratamos tanto temas que falam sobre filosofia, psicologia, psicanálise e comportamento. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.